Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa outra aula, na nossa terceira videoaula, que nós iremos falar agora sobre instrumentação cirúrgica. Na verdade, na outra videoaula nós já iniciamos falando, né, sobre a parte de anestesia e seus componentes, que faz parte da instrumentação cirúrgica, tá certo? Só que a gente iniciou porque, como eu falei, para a gente fazer qualquer procedimento odontológico é necessário uma anestesia prévia, certo? Então, por isso que a gente falou sobre anestesia nesse segundo momento. Agora é, falar sobre instrumentação cirúrgica, né? Nós vamos entrar de fato falando sobre os parte de cirurgia, né? Quais são os instrumentos cirúrgicos universais, né? Quais são os principais instrumentos que nós utilizamos. Nós vamos iniciar falando sobre o mordedor de boca. O mordedor de boca, ele tem a função de quê? De manter a boca do paciente aberta durante o procedimento odontológico. Tá certo? Quais são as características dele? Ele é colocado na parte posterior da boca enquanto o paciente morde. Então, ele serve justamente para quê? Para o paciente não ficar muito tempo com a boca aberta e se cansar. Então, é uma borrachinha que você coloca, né, entre os dois arcos superior e inferior e o paciente vai morder. Esse mordedor ele serve para relaxar. O paciente fica com a boca aberta e relaxado. Tá certo? Ele é frequentemente usado para pacientes sedados. Por quê? Porque o paciente sedado ele não tem o controle da sua boca. Tá certo? Então, ele mantém a boca do paciente aberta e aí vai fazer com que o procedimento ele seja executado. Mordedores de boca, existem aqueles que são descartáveis e existem aqueles que são esterilizáveis. Tem uma variedade de tamanho, existem os menores que são pediátricos, que são para criança, e existem os maiores que são para adulto. Tá certo? Então o mordedor ele faz parte, né, de alguns procedimentos odontológicos. A gente pode fazer uso, principalmente aqueles procedimentos mais demorados, né, o paciente fica muito tempo com a boca aberta, então você pode colocar um mordedor para auxiliar, tá certo? Inclusive durante um procedimento cirúrgico, não só cirúrgico, mas também um procedimento, outro procedimento como uma restauração ou algo do tipo. E aí ele pode ser esterilizável para você utilizar na boca de outros pacientes, tá certo? Mas a função dele é somente manter a boca aberta, né? Afastar lábios, bochechas, tá certo? Para poder visualizar. Outra coisa que nós iremos falar aqui é sobre o cabo com bisturi. O cabo com bisturi é um dos principais instrumentos que nós temos na parte cirúrgica. Por quê? Porque toda cirurgia que nós vamos fazer, geralmente a gente precisa fazer uma incisão, né, que é um corte. E aí, para isso, a gente utiliza esse cabo com esse bisturi. Então, esse cabo ele serve para manter a lâmina no lugar, que é a lâmina de bisturi, cortar o tecido com a lâmina, o tecido, no caso, a gengiva, os tecidos moles. Desgastar restaurações interproximais, ou seja, geralmente a gente faz uma restauração que é entre um dente e outro. E aí fica excessos de restauração. Então, com o bisturi, geralmente o bisturi de lâmina número 12, a gente consegue fazer a remoção desses excessos. Tá certo? Existe uma infinidade de cabos, né? Aqueles cabos que são mais anatômicos, né? Existe aqueles cabos que são descartáveis, existe aquele que é esterilizável. Por exemplo, o número 1 aqui, ele é um cabo descartável, o número 2 é um cabo estéreo, né? Que é usado para esterilização. Esse número 3 aqui é uma lâmina número 12, tá certo? E essa daqui é uma lâmina número 15. A número 12 geralmente a gente utiliza para remoção de excessos de restaurações interproximais. E a número 4 aqui, que é a lâmina número 15, a gente aqui utiliza para fazer as incisões nos procedimentos cirúrgicos. Vamos lá. Tesoura para tecido. Outro instrumental que a gente utiliza na parte da cirurgia é uma tesoura. Essa tesoura ela serve para quê? Para cortar mesmo o tecido, né? Cortar a gengiva, como a gente pode observar aqui na imagem, tá certo? Então, ela vai cortar a gengiva, tá certo? Cortar os tecidos moles necessários. E aí ela vai servir até também para cortar, como por exemplo um fio de sutura ou algo do tipo. Se bem que a gente vai ver mais na frente que existe uma tesoura específica para fazer o corte, né, de fio de sutura. A gente vai ver mais na frente. Ela pode ser reta ou curva. Ela tem uma variedade de formas e tamanho e ela tem uma variedade de usos. Então ela não serve somente para cortar os tecidos moles, também serve para cortar outras coisas. Pinça para tecido. Outro instrumental que a gente utiliza é essa pinça. Ela serve para quê? Para segurar o tecido durante os procedimentos cirúrgicos.
tá certo? Ela serve para segurar. Então, geralmente, por exemplo, quando a gente vai precisar cortar o tecido, né, um tecido mole, um pedaço de gengiva, um pedaço de algum tecido mole que é necessário cortar. Então, você segura com a pinça e aí vai lá com a tesoura ou com o bisturi e corta o tecido. Ou então, se você precisa cortar, tá fazendo a sutura, né, que é aquele ponto, como a pessoa chama, quando termina a cirurgia, você nunca vai utilizar os dedos, nunca vai utilizar a mão. Tem muitos profissionais que têm essa mania de utilizar a mão, mas só que não é o ideal. Numa mão você segura a pinça, que é para você segurar o tecido ou segurar o fio de sutura, e na outra mão você segura a tesoura, que é para você poder fazer o corte ou o bisturi. Tá certo? Nunca você vai colocar as suas mãos diretamente lá no campo cirúrgico. Sempre você vai estar segurando um instrumental, no caso a pinça, para poder palpar o que for necessário segurar, tá certo? Essas pinças, elas têm as pontas serrilhadas ou dente de rato. Essa, por exemplo, ela tem o quê? Tem uma ponta serrilhada, essa primeira imagem aqui, tá certo? Uma ponta bem serrilhada. Na segunda imagem, você tem a pinça dente de rato. Por quê? Porque ela tem na ponta dela mesmo como se fosse parece um dentinho de rato, por isso que ela é chamada isso, pinça dente de rato, porque ela tem, certo? Na pontinha dela como se fosse dois dentinhos de rato, certo? Continuando, pinça hemostática. A pinça hemostática ela serve para prender o tecido ou fragmentos de osso, tá certo? Então, ela tem uma fixação melhor, tá certo? Por quê? Porque ela tem esse dispositivo aqui que segura com mais firmeza e mantém presa, né, o que você pegar aqui na ponta dela. E aí ela serve para prender os tecidos. Geralmente, por exemplo, quando acontece uma advertência, algum efeito, como por exemplo, você está fazendo, né, a divulsão dos tecidos lá e de alguma forma você, por descuido, acaba rompendo uma artéria, tá certo? Aí o que você faz? Você vai com a pinça hemostática, segura na ponta da artéria e prende para evitar, porque na artéria tem o que? Tem sangue, né? E aí quando você rompe uma artéria vai sair muito sangue. Então você prende na ponta da artéria para impedir esse vazamento de sangue, tá certo? Essa pinça hemostática. Então ela serve para segurar e prender material dentro e fora da cavidade oral também. Ela pode ser reta ou curva. Ponta de trabalho ela pode ser serrilhada ou travada. Tem uma variedade de funções por ela ter uma presa bem mais fixa do que a pinça, porque a pinça ela é manual, né? Então a força que é aplicada nela é a força da sua mão. Essa daqui não, essa daqui quando você prende nesse dispositivo ela fica bem fixa. Então ela tem uma infinidade de funções e pode ter também uma variedade de tamanhos. Todos esses instrumentos que nós estamos falando, esses instrumentos eles podem ser utilizados tanto em procedimentos de cirurgia periodontal como cirurgia oral. Não é à toa que quando a gente for falar, no caso dos instrumentais periodontais, na parte de periodontia, a gente vai falar muita coisa relacionada à cirurgia também, porque são muitos instrumentais em comum. Vamos lá, continuando. Nós temos o elevador periosteal, ou então mais comumente chamado descolador. Esse elevador, esse descolador, eu sempre falo que ele é o quê? Ele é a Ferrari da odontologia. Por quê? A Ferrari você sabe que é um carro muito caro, tá certo? E é um carro que faz diversas funções, né? Ele está à frente de qualquer outro carro no mercado. E o descolador, eu considero ele como se fosse uma Ferrari. Por quê? Porque com o descolador a gente consegue fazer muita coisa com esse descolador. Então ele está à frente de qualquer outro instrumental, tá certo? Então ele serve para quê? Para separar o tecido do dente ou do osso. Ele serve para segurar o tecido longe do campo cirúrgico. Então aqui, ó, separar o tecido do osso é o seguinte: você faz a incisão com o bisturi, né? Corta o tecido mole e aí você vai afastar o tecido mole, que é a gengiva, do osso. Vai afastar todo. Para que você afaste? Para você poder visualizar e poder fazer o procedimento necessário, ou a isodontia, ou algum procedimento periodontal, algo do tipo. Então você utiliza esse descolador para afastar, né? Descolar todo esse tecido do osso. Ele vai servir também para quê? Para segurar o tecido. Então esse tecido que foi afastado aqui, ele pode servir para segurar esse tecido afastado para que você consiga visualizar essa região aqui do osso. Tá certo? Ele vai servir também para fazer a luxação de um dente. Então você vai extrair um dente, você coloca esse instrumental entre um dente e outro e vai fazer movimentos de vai e vem para quê? Para
criar essa luxação. A luxação é deixar o dente amolecido para favorecer a extração. Então, com esse instrumental aqui, a gente consegue também fazer. E diversas outras funções ele tem dentro de um procedimento cirúrgico. Então, isso daqui é um instrumental que em toda cirurgia ele tem que estar presente. Ele não pode faltar de forma nenhuma, porque é um instrumental muito importante. Ele tem uma ponta de trabalho que pode ser pontuda, como no caso dessa, ou também arredondada, certo? Continuando, cureta cirúrgica. A cureta cirúrgica ela serve para quê? Para remover os detritos ou tecido de granulação do campo cirúrgico, que no caso é o alvéolo. Então, quando você remove o dente, vai ficar aquela cavidade ali, né? Que aquela cavidade a gente chama de alvéolo. Dentro daquela cavidade ali, geralmente existe algumas lesões, né? Algumas lesões que ficam na ponta da raiz, ficam lá na região de ligamento periodontal. E essas lesões, que podem ser até vistas em radiografia, elas têm que ser removidas antes de fazer a sutura, tá certo? Então, com a cureta, que é como se fosse uma colherzinha, como você está vendo aqui, ó, como se fosse uma colher, você vai até o fundo do alvéolo lá dentro e aí vai remover, vai raspar toda essa lesão, tá certo? Então, o ideal é que toda cirurgia que você faça essa raspagem com essa cureta para ver se não tem nenhuma lesão lá no final. Se tiver, ela deve ser removida, tá certo? Remover cisto do campo de extração ou do campo cirúrgico, realizar o debridamento de tecidos grosseiros. Então, é como se fosse uma colher de dentina, só que maior. Ela pode ter uma extremidade simples ou dupla, essas duas aqui são duplas, uma de cada lado, e ela tem uma variedade de tamanhos e formas. Tá certo? Então ela serve para... A principal função dela é isso, remover tecidos de granulação lá do campo cirúrgico, do alvéolo. O afastador de bochecha e língua. O afastador de bochecha e língua, como o próprio nome já diz, ele vai segurar e afastar a língua ou a bochecha durante a cirurgia. Então, durante a cirurgia, você precisa afastar a língua, precisa afastar a bochecha. Então, você utiliza o afastador. Para quê? Para que você consiga visualizar bem lá o campo cirúrgico. Tem uma variedade de estilos e tamanhos, e esse daqui que tem na imagem a gente chama de afastador de Minnesota, que é como ele é chamado, tá certo? Que é esse mais utilizado, afastador de Minnesota. O porta-agulha. O porta-agulha é utilizado para quê? Como o próprio nome já diz, ele vai segurar a agulha da sutura. Aqui você observa que você tem uma agulha, tá certo? Com um fio de sutura na ponta dele. E aí você vai fazer a sutura, né? Vai fazer os pontos, vai dar os pontos. Então ele serve para prender e manipular a agulha de sutura durante o uso. Tem uma ponta de trabalho que tem diferentes comprimentos, ela pode ter curva ou reta, vai depender do porta-agulha que você tiver. Ela tem uma extremidade talhada disponível para acomodar a agulha. Tem uma variedade de tamanhos, ela pode ser micro, para microcirurgias, e também podem ser grandes, um porta-agulha grande. E aí nós temos aqui os dois tipos de porta-agulha. Nós temos esse que é universal e nós temos esse que é chamado de Castroviejo, tá certo? Que é um porta-agulha de Castroviejo. Ele tem uma preensão mais forte, né, mais fixa, tá certo? Observe que a ponta ativa dele é bem pequena, então facilita bastante nas microcirurgias, tá certo? E aí vai servir para segurar a agulha certo? As agulhas de sutura e os fios de sutura, né? Então tá aqui, ó, a agulha de sutura e os fios de sutura, já vem tudo junto, tá certo? Para vocês fazerem. Ele vai servir para suturar o campo cirúrgico. Nós temos aqueles fios de suturas que são reabsorvíveis e aqueles não reabsorvíveis. Então, o que são os reabsorvíveis? São aqueles fios de sutura que você faz a sutura e o paciente ele não precisa remover. O próprio organismo vai reabsorver aquele fio de sutura. Então, é feito principalmente naquelas cirurgias mais internas. Por exemplo, uma cirurgia que é feita de abdômen, uma cirurgia que é feita de estômago, tá certo? Que vai ser necessário suturar os tecidos internos. Tá certo? Como vai ser preciso suturar os tecidos internos, você tem que fazer o quê? Uma sutura com fio reabsorvível. Para quê? Para que o próprio organismo consiga reabsorver esse fio. Porque você não vai ter como tirar os pontos daqui a 7 dias. Se é uma cirurgia em que os pontos eles são externos, por fora do corpo, aí você pode fazer, né? Com um fio de sutura não reabsorvível. Por quê? Porque aí com 7 dias, 8 dias, o paciente vai retornar para tirar os pontos. Tá certo? E a maioria dos nossos procedimentos cirúrgicos, como são procedimentos externos, então a sutura ela é externa, então nós utilizamos fios de suturas não reabsorvíveis, que podem ser de seda, de nylon, de poliéster, de polipropileno, tá certo? Que aí com 7, 8, 10 dias o paciente retorna para remover a sutura, tá certo?
Esses fios de suturas, eles vêm em embalagem que já é estéril, então quando você abre, ela já vem num ponto para você utilizar no procedimento. E essas agulhas, elas podem ter uma variedade de tamanhos diferentes, pode vir de vários tamanhos, certo? Tesoura de sutura. Observe como é que é a tesoura de sutura. Eu posso utilizar aquela outra tesoura comum na sutura? Pode, caso você não tenha, mas a ideal para que você faça a sutura é essa daqui, que você observa que ela tem uma ponta própria para fixar o fio de sutura, tá certo? Ela serve para cortar as suturas, tem uma extremidade cortante reta ou angulada, pode ter um talho no final da borda cortante, que é como esse daqui, esse talho aqui, né? Que é para pegar bem o fio de sutura, e ela tem uma variedade de tamanhos, tá certo? Mas independe, tá certo? Como você pode utilizar tanto a comum como essa daqui própria, certo? Aqui nós temos uma bandeja, tá certo? Onde nós iremos falar a especificação. Essa bandeja, essa configuração dessa bandeja aí é uma configuração de uma bandeja cirúrgica universal. Então você vai fazer qualquer procedimento que é universal, você vai utilizar essa bandeja aí, é necessária essa bandeja. Então o que é que você tem? Você vai precisar, né? Aqui na fileira de cima, da esquerda para a direita, você precisa de um espelho clínico, depois uma sonda exploradora, uma pinça clínica, um bisturi com cabo, né? Aqui no caso a lâmina 12. Você tem um elevador periosteal, que é o descolador. Tem a cureta cirúrgica. Aí tem a pinça para tecido, né? Geralmente, quando você já tem uma pinça comum, não precisa colocar outra pinça para tecido, né? Ou uma outra. Você não vai utilizar as duas ao mesmo tempo. Tem uma tesoura para tecido, certo? Que é essa daqui. Tem uma pinça hemostática, que é essa daqui. Tesoura para tecido. Mordedor de boca, tá certo? O porta-agulha, uma tesoura de sutura, a pontinha dela lá é curva. Quando você já tem uma tesoura comum, não precisa colocar a tesoura de sutura ou uma ou outra. Afastador de bochecha Minnesota e língua. Aí você tem aqui os sugadores, a ponta de sucção de alto volume e essa daqui que é ponta de sucção de alto volume, só que é de aço, né? Ou uma ou outra. Ou você usa um descartável, você usa que é esterilizável. E aqui você tem um fio de sutura, né? Que já vem numa embalagem estéril. Então essa é a bandeja, essa é a configuração de uma bandeja de um procedimento cirúrgico qualquer que você for fazer, certo? É basicamente isso. Aí vai ter outros instrumentais lá agora. Os outros instrumentais que nós temos na parte de cirurgia é quanto aos elevadores ou alavancas. Esses elevadores, eles servem para quê? Eles servem principalmente para desprender o dente dos ligamentos periodontais antes da extração. Então você vai fazer uma extração, o que você vai fazer? Você não vai colocar o alicate ali, pá, puf, e vai puxar o dente, não. Não. Primeira coisa, você tem que fazer o que a gente chama de luxação, que é o quê? Deixar o dente com uma mobilidade. Quando o dente estiver com a mobilidade, aí você pode ou remover com a própria alavanca, ou então com um fórceps, que é aqueles alicates, como as pessoas comumente falam, só que a gente não pode utilizar esse termo, nós vamos utilizar fórceps, tá certo? Então você vai utilizar, e aí é quando você vai poder puxar o dente. Mas enquanto o dente ele não está luxado, não está mole, então eu vou utilizar o nome luxado. Luxação é quando o dente ele está mole, né, para extração. Você só pode fazer a extração dele quando o dente estiver luxado. Enquanto ele não estiver, você não consegue. E para você fazer isso, você utiliza essas alavancas. Assim como também você pode utilizar lá, como eu falei, o descolador, ou o elevador periosteal, né? Coloca entre um dente e outro e aí vai fazer movimentos de vai e vem, tá certo? Movimentos com pulso, né? Movimentos rotatórios, para criar uma luxação nesse dente. Certo? Então, para desprender o dente dos ligamentos periodontais. Ele serve para separar e levantar o dente do alvéolo, cortar os ligamentos periodontais antes da extração, balançar o dente para frente e para trás antes da extração, desprender as raízes, separar e levantar as raízes do alvéolo. Geralmente nós utilizamos essas alavancas muito para remover raízes. Por quê? Porque como a raiz vai estar só a raiz, não tem como a gente utilizar um fórceps. Então a gente utiliza somente essas alavancas, esses elevadores para remover essas raízes, tá certo? Eles podem ser de extremidade única, eles são de extremidade única, na verdade, porque a outra ponta deles é para a gente poder segurar no punho, são arredondados ou pontiagudos, tem uma variedade de tamanhos disponíveis. E aí nós vamos ver agora que vai ter uma infinidade de alavancas. Todos eles vão ter essa função de criar essa luxação no dente. Só que cada um vai ter uma especificidade, né? Aqui, ó. O primeiro, nós temos elevadores retos. Esses elevadores retos ou alavancas retas existem desses dois tipos, tá certo? Vai depender
do profissional, né? Dependendo do que o profissional mais se adapta. Por exemplo, para toda a extração que eu vou fazer, eu só utilizo esse elevador aqui, somente essa alavanca aqui. Então, raramente eu utilizo essa, raramente eu utilizo essa outra. Só existe essa alavanca aqui, essa alavanca reta para mim, para toda cirurgia que eu vou fazer, basicamente. Tá certo? Então, varia muito de profissional. Tem profissional que se adapta com outro tipo de alavanca. Tem profissional que se adapta com outro. Então, cada profissional. Tem profissional que gosta de usar todos. Então, vai depender. Tá certo? Então, nós temos um elevador reto. Nós temos aqui os elevadores para raízes, que são chamados de bandeirinhas. Porque parece uma bandeirinha na ponta e é uma de cada lado, que é para quê? Uma para ser utilizada na mesial e outra para ser utilizada na distal. Tá certo? Nós temos esse elevador em T barra, observe, é somente pelo formato, a denominação dele, então é um outro tipo. Temos esse daqui, elevador para ponta de raiz, né? Observe que ele é bem comprido, para quê? Para poder chegar lá na ponta de raiz. Então, geralmente, quando a gente vai remover um dente, fica a ponta da raiz lá, fratura e aí fica a ponta da raiz. Com esse elevador, a gente pode conseguir remover essa ponta dessa raiz. Tá certo? Então existe uma infinidade de alavancas. Cada uma vai depender do que? Da adaptação do profissional. Tá certo? E do procedimento que vai indicar. E lá na hora o profissional vai dizer, me dê uma alavanca tal, e você precisa saber identificar. Tá certo? Outro instrumental cirúrgico é o periótomo. O periótomo, ele é esse instrumental aqui, ele tem uma pontazinha bem fina, ele serve para cortar os ligamentos periodontais para a extração atraumática do dente. É usar quando a colocação de implante dental indicada. Então esse periótomo ele serve para quê? Para remover o dente, porque quando a gente faz uma luxação com uma alavanca, o que a gente faz? A gente geralmente alarga o alvéolo, às vezes até fratura, né, uma das paredes do alvéolo, né, de osso. E aí isso, quando a gente quer uma extração atraumática, como é que é considerado uma extração atraumática? É quando eu não lesiono os tecidos ao redor. Eu removo o dente, basicamente, sem afetar os tecidos subjacentes. Por exemplo, o alvéolo ao redor. Aí eu tenho uma extração atraumática. Geralmente essa extração atraumática é indicada para implante. Então é quando o paciente ele vai remover o dente e imediatamente vai fazer a colocação do implante. Aí eu tenho que fazer o quê? O mínimo de trauma naquela região ali, para quê? Para que eu tenha osso e suporte necessário para o implante. Tá certo? Então eu utilizo esse periótomo colocando entre o dente e o osso. Eu vou colocando entre o dente e o osso para quê? Para romper os ligamentos periodontais e facilitar a extração atraumática. Certo? Ela é uma lâmina fina e afiada, causa mínimo dano ao ligamento periodontal e ao osso alveolar circundante. Lâminas retas ou anguladas, extremidade única ou dupla ela pode ter e ela tem uma variedade de tamanhos disponíveis. Então esse instrumental aqui, periótomo, é muito utilizado em cirurgias periodontais. O outro é o cinzel para a ponta de raiz. É um outro instrumental, ele serve para elevar e remover pequenas pontas de raiz em áreas difíceis. Então, foi extrair um dente, fraturou a ponta raiz. O dente saiu, mas ficou uma pontinha de raiz lá dentro do alvéolo. Então, com esse cinzel aqui, observe que tem a ponta bem fina, né, e bem comprida, pode chegar até o final lá da ponta da raiz para tentar removê-la. Pontiagudos na extremidade de trabalho, pode ser reta ou em pares direito ou esquerdo. Tá certo? Também são utilizados. O alveolótomo. O alveolótomo, né, é esse instrumental aí mais rombo, ele parece um fórceps, só que ele é mais grosso, tá certo? Ele serve para cortar e remover o excesso de osso após a extração dos dentes. Contornar o osso alveolar após única ou múltiplas extrações. Então, geralmente quando a gente extrai um elemento dentário, o que acontece? O osso que fica ao redor ele fica todo irregular, cheio de espículas ósseas. Então, com esse alveolótomo eu posso ir cortando esse osso, removendo, porque ele tem uma ponta cortante, né? Essa ponta tem arestas cortantes que servem para cortar o osso. E aí vai regularizando o osso. Geralmente, quando a gente, por exemplo, faz uma extração múltipla, ou seja, de vários dentes, né? E aí, geralmente, esse paciente vai precisar de uma prótese futura. Então, eu tenho que ter o rebordo alveolar, o osso bem regular, bem regularizado. Então, eu removo todos os dentes e aí depois eu vou com o alveolótomo e vou removendo aquelas espículas, aqueles pedaços de osso que estão para fora, para deixar o alvéolo para deixar o rebordo alveolar bem regular para uma futura prótese. Então eu consigo fazer isso com o alveolótomo. Lima para osso.
A lima para osso, ela serve justamente também, ela serve para fazer basicamente a mesma coisa lá do alveolótomo, só que a lima, ela vai, como o próprio nome diz, ela vai limar, raspar, remover ou alisar as bordas ásperas do osso alveolar. Então, fez as extrações, né? Tá aqui, ó, o osso. Observe que o osso está cheio de irregularidade, então você vai com a lima, observe que essa lima ela tem, ó, essas bordas cortantes, então você vai raspar, fazendo movimentos de vai e vem, de empurra e puxa, empurra e puxa. Para quê? Para regularizar todo esse rebondo e deixar a superfície bem lisa. É usado com movimentos de empurra e puxa, corte reto ou extremidade de corte cruzado, e ela tem uma variedade de tamanhos, ângulos e formas. Tá certo? Então é uma lima para osso. Então é bastante utilizado em procedimentos cirúrgicos após extração para regularizar. Cinzel cirúrgico. Esse cinzel cirúrgico ele serve para separar ou dividir um dente e facilitar a remoção através de leves batidas no cinzel com o martelo cirúrgico, certo? Remodelar ou contornar o osso alveolar. Remodelar ou contornar o osso alveolar, tá certo? Então, com esse cinzel, eu vou poder, por exemplo, com o martelo cirúrgico que nós vamos falar mais na frente, a gente vai poder dividir um dente, separar ou dividir um dente e facilitar a remoção através de leves batidas, tá certo? Então, nessa ponta aqui você dá as batidas e aqui você consegue separar o dente. Ele é um cinzel de bisel único para contorno e remoção de osso alveolar. E se for um cinzel bibisel, é para dividir os dentes, tá certo? O que acontece? Esse bisel é essa pontazinha cortante. Essa ponta cortante geralmente ela está só de um lado. Quando ela está só de um lado, ela serve para contornar ou remover osso alveolar. Quando esse bisel ele está dos dois lados, aí ela serve para dividir os dentes. Por quê? Porque aí ela vai cortar dos dois lados. Tá certo? Estilo cinzel cirúrgico, rachador de osso, também chamado. E tem uma variedade de tamanhos disponível. Nós vamos já ver como é que nós utilizamos. Tá aqui, ó, junto com o martelo. Então, ó, é igual aquele material lá que o pedreiro usa, né? Que eu não sei o nome, né? Que aí ele vai, né, separar o dente ou então separar alguma estrutura óssea com as batidas do martelo. Então esse é o martelo cirúrgico. Ele é usado com o cinzel cirúrgico para partir um dente e facilitar a remoção por meio de leves batidas no cinzel com o martelo cirúrgico. Usar com a lima de osso para remodelar ou contornar o osso alveolar. Pode ser também utilizado com a lima de osso também, né? Para remodelar também, fazendo batidas na lima. Tem uma variedade de tamanhos. Ok? Então esse é o martelo cirúrgico. Certo? Esse martelo cirúrgico e esse cinzel cirúrgico ele é geralmente utilizado, por exemplo, em cirurgias maiores. Quando nós utilizamos, por exemplo, uma extração comum, geralmente a gente não utiliza isso, porque primeiro para a gente separar um dente, a gente utiliza as brocas, né? Então a gente não vai utilizar isso. Agora, quando é uma cirurgia complexa, uma cirurgia grande, feita em nível hospitalar, como por exemplo, uma cirurgia ortognática, aí a gente utiliza esses equipamentos, martelo cirúrgico, certo? Aí nós vamos falar agora sobre os fósseis. Existe uma infinidade de fósseis, numeração de fósseis de vários tipos. E cada numeração ela tem uma especificidade, ela é para ser utilizada em um determinado dente. Só que aqui eu concentrei somente aqueles fósseis mais comuns, que é os que a gente utiliza mais no consultório. E que é com certeza os que vocês vão encontrar ou no serviço público ou no serviço particular, porque são os mais comuns. O primeiro dele é o fóssil 150. Ele é um fórceps maxilar, ou seja, utilizado na maxila. E ele é utilizado para quê? Para extrair incisivos centrais, laterais, caninos, premolares superiores e raízes superiores. É o 150, tá certo? Ela tem uma empunhadura reta ou com uma curva, tá certo? Então vocês têm que aprender isso. O fórceps 150 é utilizado para quê? Para extrair incisivos centrais, laterais, caninos, premolares superiores e raízes superiores. Vamos falar primeiro superiores. O outro é o fórceps 18R. O 18R, que é também maxilar, ele é um fórceps para ser utilizado do lado direito, por isso que é 18R, e ele serve para extrair o primeiro e o segundo molar superior direito trifurcado. Por quê? Porque o primeiro e o segundo molar superior, eles têm 3 raízes. Tem uma raiz pela palatina e 2 raízes pela vestibular. Então esse dente, ó, aqui na parte povestibular que ele vai estar apoiado, ele vai ter essa divisão bem no meio. Para quê? Uma para segurar a raiz mesial e a outra para segurar a raiz distal da face vestibular do dente. Tá certo? Então ela vai ter
Massa. Quando a gente for ver do lado esquerdo, essa mesma configuração vai estar do lado esquerdo. Tá certo? Como a gente vê no slide. O FOSPIS 18L, ele é para ser utilizado do lado esquerdo. Então, ela já vai estar do lado esquerdo para ser utilizado. Então, ela serve para extrair o primeiro e segundo molar superior esquerdo trifurcado. 3 raízes. Tá certo? Tem uma ponta esquerda dividida, tá certo? Que é justamente para quê? Para envolver a raiz vestibular. A raiz vestibular mesial e distal, tá certo? O outro, agora nós vamos falar sobre o fóspeis mandibular. Então, ó, os fóspeis da maxila nós vimos os anteriores, né, junto com os pré-molares, nós vamos utilizar os 150. Os molares, lá nós vamos utilizar 18R para o lado direito e 18L para o lado esquerdo. Agora, na parte inferior, na mandíbula, existe o 151 que é utilizado para extrair os incisivos centrais, laterais caninos, os premolares inferiores e as raízes inferiores, certo? 151. E onde é que vai ter, como é que eu vou saber esse 151? Vai ter a numeração, ou aqui dentro, sempre vai ter a numeração do elemento. Aí você precisa só saber identificar. O 151 é utilizado para quê? E você observa que todos eles vêm com uma anatomia necessária para o movimento. Então, observe, ó, como esse daqui já vem com uma anatomia voltada para a parte inferior, tá certo? Então, outro fóspeis é o fóspeis, esse daqui é um outro tipo de fóspeis que ele é utilizado para extrair os dentes anteriores e inferiores. Observe do jeito que ele é, somente uma variação do fóspeis 151, tá certo? Que é também para extrair também somente os dentes anteriores e inferiores, porque ele vai se adaptar bem na região anterior e inferior. Ele tem um bico serrilhado. Nós temos o fóspeis, aí bem, para extrair os anteriores junto com os pré-molares inferiores, nós vamos utilizar o 151. Para extrair os molares nós vamos ter de dois tipos. Nós temos o número 17, que é para extrair o primeiro e o segundo molar inferior direito bifurcado. Por quê? Porque o primeiro e o segundo molar inferior, eles têm duas raízes, uma para mesial e uma para distal. E aí a cabeça ativa aqui do fóspeis, ela se adapta justamente na anatomia do dente. Tá certo? Tem uma empunhadura reta. Tem o número 17. 16, ele vai servir para extrair o primeiro e segundo molares inferiores, também serve, só que quando eles têm somente quando esses dentes tiverem a coroa destruída. Então, coroa destruída, vou utilizar. Se a coroa ela está toda íntegra, né, está toda normal, tem como eu extrair com o número 17. Agora, se o paciente chegou, tem mais raiz, né, e não tem coroa, se a coroa está toda destruída, eu posso utilizar o número 16, tá certo? Nos mesmos molares. Por quê? Porque ele vai se adaptar bem na região entre as duas raízes, mesial e distal. Tá certo? Esse fóspeis aqui, ele tem um nome chamado de fóspeis de chifre de vaca. Chifre de vaca. Por quê? Porque por causa dessa sua cabeça ativa aqui, né, que parece dois chifres. Então, é chamado como fóspeis de chifre de vaca. Outro fóspeis que nós temos é o fóspeis 65 e 69. Os fóspeis 65 e 69, eles são utilizados para extrair raízes superiores e inferiores, independe, tá certo? Esses fóspeis é quando você tem, por exemplo, uma raiz de um pré ou de um incisivo, que está só a raiz, não tem mais coroa. Então, esse fóspeis ele tem uma pontazinha bem fininha, que serve para adentrar bem lá e conseguir adaptar bem na raiz, bem na ponta da raiz. E aí você consegue remover tanto as raízes superiores como inferiores, certo? Tem um bico estreito e serrilhado e uma empunhadura reta, certo? É os fóspeis 65 e 69, certo? Esse é o 65, que é geralmente utilizado para a parte inferior, e esse daqui é o 69, geralmente utilizado para a parte superior. Aqui nós temos a configuração de bandejas de alguns procedimentos cirúrgicos. O primeiro deles é a extração do primeiro molar superior direito. Então, para me extrair o primeiro molar superior direito, ele tem 3 raízes, 2 por vestibular e uma por lingual. Então, são 3 raízes. Então, o que é que eu vou utilizar? Então, aqui, ó, nessa fileira aqui, da esquerda para a direita, eu tenho um espelho clínico, tenho uma sonda exploradora, a pinça clínica, o elevador de periósteo, né, ou descolador, temos uma alavanca reta, elevador reto, uma cureta cirúrgica,
uma pinça de tecido, uma pinça hemostática, uma tesoura comum de tecido, um porta-agulha, um mordedor de boca, uma tesoura para sutura, um abridor de boca, né, Minnesota, um sugador, né, de alto volume. E aí, como é um FOSP e como é um primeiro molar superior direito, então eu vou utilizar um FOSPES 18R, tá certo? FOSPES 18R. E aqui eu tenho fio de sutura, tá certo? O pacote do fio de sutura. Pronto, então essa é a bandeja para remover o primeiro molar superior direito, certo? Assim como também o segundo molar superior direito. Essa para extrair um molar inferior. Um molar inferior que está impactado, por exemplo. Impactado é o que? É aquele dente que está dentro do osso. Geralmente terceiro molar, dentiqueiro, dente inciso, né? Que está dentro do osso. A gente diz que o dente está impactado, que não nasceu, ficou dentro do osso. Mas está causando incômodo no paciente, vamos ter que extrair. Aí eu vou utilizar o que? Espelho clínico, sonda exploradora, pinça clínica, bisturi, né, como no número 12, descolador de periósteo, alavanca reta. Aqui nós temos as alavancas, né, os elevadores para a ponta de raiz, cureta cirúrgica, pinça para tecido, alveolótomo para regularizar, né, o osso quando terminar a cirurgia, lima para osso. Aqui eu tenho um cinzel, né, cinzel cirúrgico e um martelo cirúrgico, vão ser utilizados os dois juntos. Nessa outra fileira eu tenho a pinça hemostática, tesoura para tecido, o fio de sutura, porta-agulha, tesoura para sutura, abridor de boca. Aqui eu tenho um broqueiro com brocas, mordedor de boca, o sugador de alto volume, e aqui eu tenho também um fóspeis, que aqui no caso é o fóspeis de chifre de vaca, que é o número 16. Certo? Então essa. E aqui nós temos para remoção de uma sutura. Para remoção de uma sutura é essa bandeja aí, a configuração correta, né? Um espelho clínico, uma sonda, uma pinça, uma tesoura para sutura, um sugador descartável, uma ponta, né, de sucção de alto volume e a ponta da seringa tríplice, né? Isso é o que é mais indicado, só que geralmente a gente não usa isso. O que a gente precisa para tirar uma sutura, um ponto? Somente uma pinça e uma tesoura, que é o mais ideal. Tá certo? Então, vai depender de cada profissional, como é que quer a configuração da bandeja. E isso vocês vão se adaptando com cada profissional que vocês forem trabalhar. Para isso, vocês precisam conhecer os instrumentais e aí, na hora, o profissional ele vai dizer, olha, eu quero trabalhar com isso e com isso. Quando for para fazer uma cirurgia, vamos colocar isso e isso e isso na bandeja. E aí você vai se adaptando, tá certo? É muito instrumental? Tá certo? Mas vocês vão ver que quando vocês pegam o hábito, facilmente, né, é detectável e facilmente é encontrado o instrumental ao qual vocês procuram, tá certo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa parte de instrumentação cirúrgica, porque nós estamos falando do básico, né? Então, o que a gente utiliza no nosso cotidiano é o que a gente vai precisar para fazer, né, para atender um paciente. Então, falei sobre todos esses instrumentos. Eu deixo uma mensagem para todos. Vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e repensar, que depois dessa sejamos todos seres mais evoluídos. Eu falo isso em relação ao tempo que nós estamos vivendo, em relação a essa pandemia, né? É um momento para a gente parar, para pensar. Eu sei que às vezes pode ser cansativo, às vezes a gente ficar só em casa, né? Tem muita gente que está parada, mas é uma forma da gente repensar nos nossos atos. Qual era o valor que a gente estava dando à nossa família, né? Qual era o valor que a gente estava dando para a nossa saúde. Então, é o momento da gente refletir para que quando isso se normalizar, essa situação se normalizar, a gente possa voltar uma outra pessoa, tá certo? E possa agir a partir de então de forma diferente, pensando e repensando nos nossos atos. Tá certo, minha gente? Então, a gente vai terminar a nossa aula por aqui. Um abraço a todos, tá bom? Terminando essa aula aqui, a gente está concluindo essa parte de videoaulas referente a essa disciplina, tá certo? Então, a gente conclui essa disciplina com essas videoaulas, e aí o restante da disciplina só vai ser dada presencialmente, né? Então, quando essa situação normalizar, aí nós vamos continuar essa disciplina com os encontros presenciais. Eu acredito que agora vocês vão continuar com uma outra disciplina, só que de forma EAD também. Tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.